uma ferida na boca que demora para cicatrizar, manchas vermelhas e brancas nas laterais da língua. Na maioria das vezes, os primeiros sinais de um câncer de boca não costumam receber a atenção que merecem. E é por isso que esse tipo de câncer ainda mata muito no mundo todo. No Brasil, foram mais de 6.500 mortes só em 2009. E para mudar esse quadro, a informação é a arma mais eficaz. Informação que você encontra agora no Ligado em Saúde, que está começando. Quem conversa comigo é o estomatologista Daniel Cohen, professor de patologia da Universidade Federal Fluminense, a UF, em Niterói, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Como Marcelo? vai? Daniel, vamos começar falando do perfil dessa doença? O câncer de boca sempre teve um perfil de incidir mais em homens, né? Na maioria homens, acima dos 40 anos. Mas esse perfil vem mudando, né? Que mudança é essa? Exatamente, Marcela. O que ocorre, né, que nos últimos 10 anos, 5 a 10 anos, né, ocorreram muitos casos de câncer em uma idade inferior, né, a essa esperada, né? E essa mudança, né, na estatística, né, acabou fazendo com que vários estudos fossem realizados, né, utilizando metodologias que fossem investigar HPV. Né? E isso já é muito bem, né, determinado com relação ao câncer cervical, mas na questão da carcinogênese oral, né, O câncer de boca? Isso, câncer de boca, né, isso não está ainda muito bem definido, né, e agora está cada vez mais, né, enfatizado, né, está ficando cada vez mais bem estudado, né, e inclusive você vê hoje em dia bolsas de doutorado no exterior, né, no País de Gales acabou de sair agora uma que é para doutorado, exatamente investigando HPV em carcinoma orofaríngeo, por exemplo. Quer dizer, porque há uma relação forte e a gente está começando a estudar então isso. Exatamente. Mas quando você fala dessa mudança de perfil, né, de homens mais jovens, a gente está falando de que faixa etária? Eu já verifiquei casos até de adolescente, né, Adolescentes. fazendo, né, vestibular e apresentando uma lesão, né, um carcinoma epidermoide, né. Cerca de 90% dos casos do câncer de boca, ele é representado pelo carcinoma epidermoide. Né? Quer dizer, então o HPV gerando essa questão do câncer de boca em homens cada vez mais jovens, né? Como é que a gente faz essa relação? Porque a prevenção, a forma de prevenção é a camisinha. Porque quando a gente fala de HPV gerando câncer de boca, a gente está falando de sexo oral, Sim. certo? Não tem outra alternativa. É normalmente isso, né? Ou não? O que mais pode estar gerando? Na realidade, e não é, porque o HPV ele está em toda a pele, né, e nas mucosas. Né? Dificilmente você vai encontrar alguém que não seja infectado pelo HPV. Né? Inclusive, é nesse contexto que entra a questão da vacinação, né, que o governo está demorando um pouco. Né? Na Inglaterra já é obrigatória, né, a vacinação, já é sugerida, né, para que as crianças, inclusive antes da primeira relação sexual, né, por volta dos 12, 13 anos, tenham essa vacinação, né, seja vacinação quadrivalente ou bivalente. Aqui no Brasil a vacina é oferecida para mulheres, né? Isso, e mesmo exatamente. assim numa certa faixa etária. Exatamente. Na Inglaterra também, mas lá na realidade já é distribuído pelo governo, né? É gratuito, né? Porque é uma vacinação muito cara. E no caso da questão da bivalente, seriam os tipos 16 e 18, que são os que estão mais associados, né? Seja com câncer, né, cervical na mulher, né, do colo de útero, ou inclusive no câncer bucal, né? Esses dois tipos são os que estão mais associados. Essa seria a bivalente, então essa é a mais importante. A tetravalente pegaria também os tipos 6 e 11 que são mais associados a lesões benignas. Como eu falei, o HPV está geralmente distribuído em toda a pele e nas mucosas. Mas né? pode ser transmitido também pelo sexo oral. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente está, mais uma vez, ressaltando a importância do uso de camisinha, né? Inclusive nesse tipo de ato sexual. Claro, com né, certeza, Daniel? com certeza. Você acha que isso é pouco divulgado, é pouco falado? Muito pouco divulgado, com certeza. Isso poderia ser algo, né, que o governo tinha que estimular. Antes de tudo, a vacinação, porque se a vacinação fosse, né, distribuída, essa casuística já ia diminuir muito, né, pelo menos desse tumor relacionado ao HPV. E no caso dos tumores do HPV, tem pelo menos o lado positivo, né, dessa história, né, que muitos estudos já realizados estão comprovando que quando o carcinoma orofaríngeo, né, quando esse tumor, né, ele está associado, o câncer de boca está associado com o HPV, geralmente o prognóstico é melhor. Né? Ou seja, esses tumores têm um resultado final do tratamento, uma resposta melhor ao tratamento. Certo, de repente não são tão agressivos, né? Exatamente. Porque quando a gente está falando dos outros tipos de tumores, então, né, que levam ao câncer de boca, tem outros fatores de risco, né? Vamos destacar, então, aí o tabagismo,
principal. E o uso de álcool. Isso, o álcool e quando isso potencializa. se combina, qual o resultado? Exatamente, o resultado, né, é extremamente, né, alentador. Como a gente vai ver pela minha paciente, né, que vai dar um depoimento, a gente vai ver em breve, isso realmente chega a um ponto de desespero, né, na nossa profissão. O estomatologista tenta, né, estimular o paciente a não usar, não fazer uso do cigarro, né, parar com cessar o tabagismo. Não adianta, é algo muito difícil, né, é uma briga diária, né, e a própria, né, esse tipo de caso, você tenta insistir, o paciente volta a fumar, mesmo depois, muitas vezes, do tratamento. Então, assim, mostra, eu acho que esse tipo de coisa que tinha que ser alertado, né, à população. Né? Como, né, o tabagismo é um vício, é uma droga, como qualquer outra. A diferença é que ela é permitida. Né? Então, ela está nitidamente associada, né, estudos epidemiológicos, ela nitidamente o principal causador do câncer de boca. Inclusive, não há dúvidas. Não há dúvida nenhuma. Inclusive, o hábito de mascar tabaco, que a gente não tem aqui no Brasil, na Índia, por exemplo, é um hábito que causa câncer de boca também, que está nitidamente comprovado. Né? Pelo menos esse é um que a gente não tem que se preocupar. Pois é. Vamos dar uma olhadinha, a gente tem aqui as partes da boca. Eu queria que você comentasse, porque quando a gente fala de câncer de boca, muita gente não entende, né? Onde que pode dar? Na verdade, pode dar em qualquer uma dessas regiões, né? Tem ali, ó, o céu da boca, né? A parte interna da bochecha, gengiva, língua, né? Que pode ser principalmente nas laterais, né, Daniel? Embaixo da língua também, que na verdade é o assoalho da boca, e no lábio. Na prática pode aparecer em qualquer lugar. Exatamente. Né? E, no lábio, ele tem um comportamento biológico completamente diferente de quando ele ocorre dentro da boca. Né? Como no lábio a gente tem uma semimucosa, né? E esse tipo de câncer ele está muito mais associado à radiação ultravioleta. Né? Excesso de sol. Exatamente. Certo. Então, e as outras partes? Tem algum lugar onde ele normalmente é mais complicado de ser combatido, onde ele é mais agressivo, né? Quando a gente vê aí destacadas essas áreas, o que pode se dizer a mais? Você costuma observá-lo muito mais, né, no soalho de boca ou nos ventres laterais, né, de língua. Ali na parte lateral da língua. Exatamente. Muitas vezes ele se estende em direção à orofaringe. Que seria o interior da boca. Exatamente. E quando ele está muito posterior, no bordo lateral de língua, se estendendo ao soalho, você dificilmente visualiza se não fizer um exame muito minucioso. Então essa é, mais uma vez, a importância, né, do estomatologista, né, que é uma especialidade odontológica, que muita gente desconhece, que faz a prevenção, tratamento e diagnóstico das doenças do complexo bucomaxilofacial. Claro. A gente vai chegar a essa questão da prevenção. E outra coisa importante, né, Daniel, é que as pessoas fiquem atentas aos primeiros sinais que aparecem nessa região, aparecem na boca, de que você pode estar com câncer de boca. Por isso a gente tem aqui uma cartela preparada, olha lá. Feridas que não cicatrizem por mais de 15 dias, manchas ou placas vermelhas ou esbranquiçadas, que dão aonde normalmente essas manchas? Na língua mesmo? Então, as localizações mais comuns são aquelas que a gente tinha mencionado, né? Soalho de boca, bordo lateral. Ah, essas né? manchas podem estar em todos esses lugares. Ventre de língua, bordo lateral direito e esquerdo de língua. Né? São Mas elas também podem ser observadas na mucosa jugal, na parte interna das bochechas. Pode também ser observadas no palato, no céu da boca. Podem ser observadas na gengiva. Então, assim, não existe nenhuma área, apesar de ser mais comum nessas regiões, né, de ventre de língua, né, e bordos laterais de língua. Pode dar em qualquer lugar. Exatamente, ela pode ocorrer em qualquer lugar. Então, qualquer mancha ou placa, né, branca, avermelhada, branca e vermelha, ou branca somente, ou vermelha somente, tem que ser realmente observada se ela não desaparecer. Né? Porque, na realidade, essas lesões podem ser também, por exemplo, uma queimadura. Né? Às vezes um dente que incomoda, exatamente, ou você mordeu, trauma, e aí um trauma, né? Um trauma, isso também pode causar esse tipo de lesão. Aí é que é a importância, porque se essas lesões não cicatrizarem, elas têm que ser vistas por um estomatologista, né? Exatamente, têm que ser examinadas, né? Então, isso é muito importante, essa conscientização da população. Quando você fala ventre de língua, a gente está falando o quê? Da lateral mesmo da língua? Ventre é a parte de baixo da língua, dorso é a parte de cima. Né? Aquela parte embaixo da língua, não é o assoalho da boca. Isso, não. Tá, é a parte de baixo da língua. O assoalho da boca se comunica com o ventre da língua. Certo, ou seja, pode aparecer em qualquer um desses lugares. Isso. Tanto as feridas, né, que podem ser o quê? Tipo aftas? Exatamente, elas podem começar como uma afta, né? Na realidade, a afta é o termo leigo, né? Na verdade, é uma úlcera, né? Que seria um quadro de afta mesmo, que é o termo leigo, seria um quadro de ulceração aftosa recorrente, que está associado com a imunidade inata, né? E na realidade,
existe esse diagnóstico diferencial, né? Então, mais uma vez, mas a questão da afta ela não perdura por tanto tempo. Né? Pois é, mais de 15 dias já é preocupante, né? Exatamente. E olha só, outro sinal podem ser os caroços que aparecem no pescoço. Que caroços são esses, Daniel? Então, exatamente. Isso a gente está falando já no estágio que a gente não quer, né? Isso já é um estágio avançado. Exatamente, um estágio avançado. Porque se o paciente tem linfadenopatia, né, se ele tem linfonodos comprometidos, né, então ele já tem, né, certamente, né, um tumor em estágio mais avançado. Quer dizer, isso já são os gânglios ali reagindo, né? Exatamente. E aí ficam mais aparentes. E a rouquidão permanente? Aí já está associando-se a um outro tipo de tumor, né, que seria um carcinoma de faringe, né? Ou mesmo de laringe, como foi o caso famoso recentemente do presidente Lula, né, ex-presidente Lula. Ex-presidente. E pode ser também um caso de um tumor primário oral que tenha se estendido. Né, ou seja, também que pode estar já no estágio mais avançado. Exatamente. E é justamente por isso, né, por conta da gente confundir muitas vezes esses sinais de alerta, que essa doença ainda mata muito no mundo todo. Com certeza. Né, Daniel? No próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre prevenção, vamos conhecer uma pessoa que teve já o câncer de boca e está curada. Não sai daí que a gente volta já. O Ligado em Saúde está de volta. Hoje eu estou conversando sobre o câncer de boca com o estomatologista Daniel Cohen. Daniel, a gente falou um pouco então sobre esses primeiros sinais, né, do câncer de boca, os sinais de alerta. E a gente vai conhecer agora a história da Elizabeth. Em 2005 ela foi diagnosticada com câncer de boca e demorou também para chegar até esse diagnóstico. Vamos ver. Eu sou procuradora federal, né, aposentada, e além, muito estresse no trabalho, sempre muito prazo para cumprir e tal, blá. E eu também fazia uso de bebida alcoólica com uma certa regularidade, além de tabagismo. Começou tudo muito simples, uma afta na língua. E eu passei remédio para afta e tal. A partir de uns 15 dias não ficava bom, não regredia, mas não estava sentindo nada, só estava aquele probleminha lá. E aí eu fui à minha dentista, né, do trabalho. E ela olhou, me passou alguns remédios, de nada adiantou. Aí eu fui ao meu dentista particular e ele também disse que não estava fora da alçada dele, que eu procurasse um estomatologista, que eu confesso que até o momento desconhecia essa especialização. E ele olhou, me examinou e falou, olha, isso eu posso estar muito enganado, mas pelo estágio eu posso te adiantar que é um câncer. Né? E aí a minha reação foi de susto. Aí eu fiquei desesperada porque realmente estava alastrada assim, por toda parte da língua, já pegando um pedaço da bochecha, um pedaço da mandíbula embaixo. O que me deu força foi a vontade de viver mesmo. Com relação à minha deformidade, à minha mutilação, né? No começo é bem desagradável para quem nasceu perfeita. É uma coisa, é um choque. Mas isso daí é o de menos, sabe? Porque, como eu estava te falando, eu considero como uma tatuagem, tá? De um rito de passagem que me aconteceu e eu fiquei com essa tatuagem, assim como eu tenho algumas tatuagens de alma. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que as pessoas que de repente já estão vivenciando esse processo, que em momento algum desistam, desanime, sabe? Que faça tudo que for possível fazer. As pessoas só vão crescer com esse tipo de atitude e vão ver que vai valer a pena, porque na maioria dos casos, quando a pessoa
se empenha em se curar, em ficar boa, normalmente fica. Bonita a forma dela de enxergar toda a questão, né, Daniel? Com certeza. Sua paciente, né? Isso, ver o carinho que Roberto tem com ela, você acaba se ligando muito, né, você está atendendo o paciente, com a família, com a situação, né, com todo o drama, né, que é, no caso, um diagnóstico tardio, né. Na realidade, eu não tenho que me vangloriar desse diagnóstico, né. A intenção é que a gente faça um diagnóstico precoce. Mas o que aconteceu? Porque, assim, a gente, na verdade, frequenta ali realmente o dentista com mais frequência, né? Ela é uma pessoa esclarecida, nunca tinha ouvido falar em estomatologista, assim como a maioria da nossa população. Então, qual é a saída? A gente não pode esperar do dentista, então, apenas que ele faça esse diagnóstico, que ele identifique esse problema? O problema maior é que a maior parte dos dentistas, ele vai focar no dente. Ele só vai reparar alguma lesão nas mucosas, né, em qualquer região da mucosa oral, se for uma lesão já num estágio relativamente ou avançado, né, ou, digamos, ele não vai fazer um exame minucioso para detectar lesões incipientes. Isso é que o estomatologista faz, né? Mas será que não falta, né? Estou aqui pensando, um preparo maior, então, também desses dentistas? Porque se a gente está tendo uma incidência, um problema de mortes, né? Tanta morte relacionada ao câncer de boca, né? É porque realmente as pessoas estão sendo diagnosticadas num estágio muito avançado, né? Exatamente. O foco tem que ser no diagnóstico precoce. E nessa questão, né, eu também dou aula para graduação lá na UF. E a gente vê isso muito no aluno. O aluno de graduação, ele não tá muito interessado em patologia oral, né, em estomatologia. Em estomatologia, ele está curioso, porque ele requer isso para a formação dele, né? Mas isso falta um pouco, né? Porque as pessoas estão pensando mais na questão do dente mesmo, quando vai fazer odontologia, no geral, né? No geral. O que você indica? A partir de quantos anos a gente deve, então, procurar um estomatologista ou deve fazer uma avaliação mais completa da boca e não apenas do dente? Isso varia muito, né? No geral, né, as consultas periódicas, né, de prevenção em estomatologia tem que ser de 1 a 2 anos, no máximo estourando 2 anos. Né? No caso do paciente estar sem lesão nenhuma, né, totalmente sadio, um paciente novo, vamos dizer, mas após os 40 anos, né, tanto homens quanto mulheres, também, apesar de estatisticamente os homens serem mais acometidos, essa recomendação é para os dois sexos, né, que sejam examinados uma vez ao ano, né, idealmente. E o tratamento é o tratamento cirúrgico, né, para retirada desse câncer, e também a radioterapia e quimioterapia, ou varia? Varia bastante, né, depende do estágio. Em estágios iniciais, muitas vezes uma simples biópsia, né, excisional, uma remoção completa da lesão. Retirada de todo Exatamente, ela já pode servir. No caso, essa lesão já não vai ser biopsiada por um estomatologista. Se for um câncer, tem que ser, no mínimo, por um cirurgião de cabeça e pescoço. Né? Mas, na realidade, é uma cirurgia muito simples. Né? Enquanto, né, quando você chega a um estágio mais avançado, como é o caso da paciente que a gente observou, aí você tem que já partir para uma abordagem que já chega a gerar mutilação, você tem que fazer ressecção, como ela fez ressecção da mandíbula, por isso você observa esse tipo de deformação. Né? Pois é uma região... E esvaziamento de linfonodos também, né? Por conta do acometimento pelo tumor. Desses gânglios. Agora, é uma região que você usa para falar, você usa para engolir, para se alimentar, né? Tem a questão da saliva. Quais são as sequelas mais relacionadas ao câncer de boca depois do tratamento? As principais sequelas, né, aí por conta, né, não da cirurgia, mas principalmente pela radioterapia, né, ou quimioterapia. Né? No caso, o protocolo de tratamento historicamente, né, utilizado é cirurgia e radioterapia para o câncer de boca. A quimioterapia já está sendo implementada, já é utilizada em casos mais avançados, né, em combinação. E a quimio e a rádio, o que elas fazem? Elas focam, né, células tumorais, para destruir aquelas células tumorais, mas na realidade elas também atingem células sadias. E dentre essas estão os ácidos, né, das glândulas salivares, as unidades secretoras das glândulas salivares, elas também são destruídas. Então, basicamente, as pessoas ficam quase sem glândula salivar. Né? Não tem salivação então, mais. Exatamente. Aí você tem que fazer todo um protocolo, tem que utilizar, né, protocolo para estímulo, né, formas de estímulo de salivação, né, utilização de saliva artificial,
E para a vida toda isso. Exatamente, para a vida toda. Isso o paladar também é afetado, né? O paladar também é muito afetado, justamente porque, da mesma forma que os ácidos são destruídos, aqueles botões gustativos, né, que dariam o sentido, né, o gosto dos alimentos, também são destruídos. Então, por isso que a gente enfoca na questão do diagnóstico precoce. Quanto Se for diagnosticado melhor. Precocemente, você nunca vai precisar fazer quimioterapia e radioterapia, né? E na reabilitação também, muita gente depende de outros profissionais para poder aí se acostumar com esse estado novo, né? Para poder voltar a ter sua mastigação, sua fala. Quem são esses profissionais? Com certeza. Na realidade, quando você está falando, né? Isso a gente fala, seja o câncer de boca, a gente fala principalmente do carcinoma epidermoide, mas a gente tem outros, né? Tumores que podem ocorrer, tumores malignos de glândula salivar, por exemplo, né? No caso de carcinoma mucoepidermoide. São tudo tipos de câncer. Exatamente. Né? Tá. Esses tumores, da mesma forma, né, tudo pode ser realizado, né, uma integração entre vários profissionais, seja o dentista, até por conta de manter aquela oclusão correta, né, o estomatologista, né, para fazer a questão da prevenção, o diagnóstico precoce, também pode estar envolvido. Fonoaudiólogo para melhorar, né, a fonação, né, a questão da deglutição também é abordada, né? E aí o cirurgião bucomaxilofacial, no caso das cirurgias, né? E também para o alinhamento das arcadas, né? E do cirurgião de cabeça e pescoço, né? Que ele que tem que fazer realmente a cirurgia maior dos tumores malignos, né? E essa abordagem, inclusive, entra na questão da patologia transoperatória, que você pode, inclusive, durante o procedimento, né? A gente, por exemplo, um tumor desse de glândula salivar, não, você muitas vezes fica difícil distinguir pelo aspecto clínico se ele é maligno ou benigno, né? Então você faz uma patologia transoperatória e consegue observar, né, qual, né, o comportamento biológico daquele tumor, se você tem ali células malignas já ou benignas, e aí a partir daquele pedaço que você removeu, o paciente ainda internado, né, você vai e procede para uma remoção completa da lesão, com diferentes abordagens, dependendo se vai ser uma lesão benigna ou maligna. Certo. E essa deformidade, essa mutilação que pode ficar, ela pode ser corrigida posteriormente? Não precisa nem explicar a técnica, mas assim, é possível fazer essa correção? É possível, sim. É possível, né? Hoje em dia, acabou de sair um caso recente agora em Maryland, eles fizeram uma reconstrução facial, né, completa, a maior reconstrução facial completa, né, que já foi realizada de um paciente que realizou um tiro acidental na face, né, que ele tinha o rosto totalmente destruído, né? E ele tem está levando agora, né, é óbvio que isso é recente, né? Esse tipo de abordagem é recente, mas já está ocorrendo, né? Certo, então, há uma possibilidade. Existe, né? a possibilidade, isso já está sendo... E autoexame, Daniel, vocês indicam que a pessoa possa olhar de vez em quando, examinar a própria boca? A questão do autoexame é complicada, é muito controversa. Muitos profissionais, né, inclusive estomatologistas e médicos, né, eles não são muito a favor, né, do autoexame. Mas a questão, né, do autoexame, na minha opinião, ele pode ser utilizado desde que a prevenção continue sendo realizada com o estomatologista, ou mesmo pode ser também um médico que tenha se especializado em boca, que não é muito comum, né? Mas, por exemplo, um dermatologista que seja especializado em boca, um otorrinolaringologista que seja especializado em boca. Para ter esse olhar mais atento. atento. Para que fique um olhar mais atento para que se observem as lesões em estágio incipiente. Certo. Algumas dúvidas finais agora, né? Muita gente fala do hábito de tomar bebidas quentes, né, chimarrão. Isso pode afetar também? Pode ser um fator para desencadear um câncer de boca? A questão do alimentos quentes, né, isso existe também. Existem também estudos que mostram, né, que o trauma, né, ele também é um fator, né, que aumenta as possibilidades de você observar a transformação maligna. Mas muito provavelmente vai estar também associado ao tabagismo. Certo. Então, quer dizer, pode ser, como pode não ser. Exatamente. Na verdade, os principais motivos são o tabagismo, o álcool, como a gente estava vendo, e o HPV também. Exatamente. Agora, enxaguante bucal também é outra polêmica. A gente deve usar diariamente? Não deve usar? Eu não gosto desse tipo de abordagem, né, comercial que se faz por conta de promoção de produtos, né, pela indústria farmacêutica, em que fique na televisão para usar, não contém álcool, mas porque na realidade sempre vai ter algum componente que seja análogo do álcool que vai causar algum tipo de agressão às mucosas,
né? Então, E é essa agressão que pode provocar um início de trauma um câncer? também pode ser sempre algo que vai potencializar. E mesmo que não seja um câncer, pode te causar um desconforto, pode causar um quadro de ardência bucal. Certo. Então, na realidade, eu recomendo que, quando for ser necessário a utilização de qualquer enxaguante bucal, que vá a um profissional, seja um dentista, um estomatologista, para pedir uma indicação, né, uma marca E qualquer. até com relação à frequência, para que não seja muito frequente. E tem muita gente que tem o hábito também de fazer aquela higiene da língua com um raspador. Também. Importantíssimo. Deve ser feita? Deve ser feito. Se não for possível com a escova, tem gente que tem ânsia, né? Porque tem que ser realmente todo o dorso da língua, né? Então, quem tiver ânsia, porque na verdade o que a gente tem na língua? A gente tem as papilas, e elas têm a tendência, né? Papilas são como se fossem uns dedinhos, né? Isso. As proliferações do epitélio que você tem a tendência a acumular alimento ali. Então, se você não fizer uma boa higienização, né? Isso também vai se tornar mais um fator que vai, né, gerar halitose, né? E que vai te dar problemas no futuro. Então, tem que fazer essa higienização, né? Ou pode, inclusive, ter um quadro de candidíase. Que pode, depois, enfim, qualquer probleminha na boca, se você já estiver ali aliado aos fatores de risco, isso pode gerar um câncer de boca futuramente, né? Então, a gente pode afirmar que higiene bucal é fundamental também, né? É muito importante, com certeza. Então, eu recomendo, assim, que os pacientes sempre procurem esse tipo de... E a gente está falando com relação à população mais carente. Quem não puder ir no setor privado... A gente está sempre encaminhando para o SUS. Essa questão da prevenção, ela pode ser realizada também no âmbito público, né, para quem não tiver condições. Então... Isso aí. Até porque, né, é importantíssimo, porque a gente viu um caso de uma pessoa que está viva, enfim, sobreviveu a um câncer de boca. E em 80% dos casos, né, de acordo com o INCA, é possível se curar se o diagnóstico for precoce. Então fica dado o recado. Com certeza. Daniel, obrigado pela sua presença, viu? Foi um prazer te receber. E o Ligado em Saúde de hoje termina aqui, mas eu vou ficar esperando sua participação. Manda sua dúvida, sua sugestão de tema aqui para o ligado@canalsaude.fiocruz.br. Ou então ligue para o 0800 701 8122. Acesse também o site canalsaude.fiocruz.br para você assistir aos programas que já foram exibidos e conhecer toda a nossa programação. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Até lá!